Uma excelente tarde a cada um de vocês. Para quem não me conhece, eu me chamo Levi Salles, sou do canal Liberdade no Espírito, Graça Neles. Eu estou aqui para trazer para todos vocês mais um entendimento acerca do Evangelho da Graça de Deus. E o tema de hoje é a continuidade do, Evangelho da circuncisão com rudimentos do judaísmo, mantém os filhos de Deus antes da cruz. Eu vou ler Isaías, capítulo 45, versículo 7. A princípio até parece que não tem nada a ver com o tema, mas tem sim. No desenrolar você perceberá que tem tudo a ver. Diz assim: eu formo a luz. Deus, quem disse isso? Através do profeta Isaías. Porque era a manifestação de Deus na boca dos profetas. E crio as trevas. Quem disse isso? Deus. Eu faço a paz. Quem disse isso? Deus. E crio o mal. Quem disse isso? Deus. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Aí vem o Império Romano, juntamente com a Igreja Católica Apostólica Romana, e o sistema doutrinal evangélico, vindo anos e anos depois, e afirma que não existe o mal, e que o mal é de Satanás como ser espiritual. Mas quem afirma que não existe o mal não são eles, somos nós que temos o entendimento, que temos a visão do Evangelho da graça de Deus dado tão somente pelo Espírito Santo. Então tudo é de Deus, acabamos de ver. Não existe esse ser espiritual como a religião ensina a afirmar e que os religiosos acreditam que existem. Porque o mal eles dizem que é dele, o bem é de Deus. A paz eles dizem que é de Deus, as trevas eles dizem que é de Satanás como ser espiritual. Mas Deus disse: eu fiz, eu fiz, eu fiz, eu fiz. Eu, Deus, criei e fiz e faço todas estas coisas. Então isso não passa de uma cultura criada há séculos e séculos passados e que veio sendo transmitido de um século para outro século. E a religião evangélica adotou também isto para impor medo e terror aos filhos de Deus, porque era assim que o catolicismo romano fazia, para prender os religiosos dentro das sinagogas, dentro da religião católica apostólica romana. Um período em que muitos estavam se afastando. E então, impondo esse medo, impondo esse terror, as pessoas se tornavam presas e escravas desses lugares. Mas o Evangelho revelado a Paulo, que é o Evangelho da graça de Deus, quando Paulo então morre, este evangelho ficou oculto. E o que veio a prevalecer foi o evangelho da circuncisão. Então, a Igreja Católica Apostólica Romana levou os filhos de Deus para antes da cruz, e assim também fazem o sistema doutrinal evangélico, levando-os com o evangelho, da circuncisão, com seus rudimentos do judaísmo. E então todos os filhos de Deus hoje vivem antes da cruz. Quando Lutero, que rompeu com o catolicismo romano, e então faz uma reforma que ele chama de reforma protestante, e cria
aspas, a igreja protestante, então os líderes religiosos, aspas, evangélicos, dão continuidade a quê? O evangelho da circuncisão. E nesse evangelho, juntamente com preceitos dos homens, contém o quê? Rudimentos do judaísmo. Levando então a todos a viverem debaixo de fardos, debaixo de julgos, de normas, de preceitos dos homens dentro desse sistema doutrinal. Mas a graça de Deus, o evangelho veio novamente ressurgindo, e com isso tem causado um efeito muito grande em muitos dos filhos de Deus, como em mim, que eu estava lá também, prisioneiro desse sistema religioso doutrinal, quase 50 anos, meio século, quase 5 décadas, teólogo, ensinando em faculdade, ensinando em seminários, em escolas bíblicas dominicais, usando os púlpitos para transmitir esses rudimentos do judaísmo aos filhos de Deus, tornando-os cada vez mais presos dentro desses lugares, e todos pensando que estavam livres, quando na verdade não estavam. O que ocorreu conosco? Ouvimos a sã doutrina, ouvimos a palavra da verdade, o alimento sólido nos veio. Este alimento, esta palavra da verdade, somente ela pode dar o entendimento, somente ela pode abrir as nossas mentes e trazendo a salvação. Mas que salvação? A salvação da mente. Não esta salvação imposta, pregada, ensinada por esse sistema evangélico doutrinal. Agora, uma vez com a mente ativada, entendemos que esse ser espiritual que eles dizem existir não existe, que nunca existiu, e que isso é mais uma farsa, na verdade, é ensinada pelos líderes religiosos. Evangelho sem Satanás como ser espiritual, para eles não é evangelho. Evangelho, para eles, sem o inferno como lago de fogo e tormento eterno, não é evangelho. Evangelho sem um líder simples mortal que se diz ter uma autoridade espiritual sobre a vida das pessoas, para eles não é evangelho. Evangelho para eles, sem ritos, sem liturgias, sem cerimoniais, sem todo esse contexto de rudimento do judaísmo, para eles não é evangelho. Então, a graça de Deus para eles não serve. Eles não aceitam Deus como único, como soberano, que é Senhor de tudo e de todos. Eles não aceitam o Espírito Santo. Então, somente o Espírito Santo guiando e dirigindo vidas. Tem que ter a participação de um homem, um simples mortal, que se auto-intitula pastor, evangelista, apóstolos, bispos, cheios de nomenclaturas com títulos, que se dizem ser vocacionado, separado por Deus, e que Deus lhes deu um rebanho, e chamam os filhos de Deus de quê? De servos, de ovelhas, quando na verdade nós nunca fomos servos, e nem tampouco somos ovelhas. Todos nós somos filhos de Deus. A diferença nossa para eles é que lá nós não mais estamos dentro das sinagogas. A diferença deles, ou de nós para eles, é que nós hoje temos o entendimento, fomos salvos na mente e nos submetemos tão somente à autoridade, à direção do Espírito Santo de Deus. Isto é uma sã doutrina. Este é um evangelho sólido. Essa é a verdadeira graça de Deus.
O que a graça faz? Ela combate esse sistema doutrinal religioso com muita ousadia e coragem para a glória de Deus. Nós não temos medo. Nós enfrentamos esse sistema doutrinal religioso, não as pessoas. Amamos cada vez mais as pessoas. Por isso que estamos aqui confrontando esse sistema doutrinal religioso, por amor às pessoas que lá estão. Os filhos de Deus estão acordando e entendendo que não existe outro Deus, que tudo é do Senhor. Como eu li em Isaías 45, versículo 7. O que disse: eu formo a luz e crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal, eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Se Deus fez todas essas coisas, então o mal não é desse ser espiritual dito e ensinado pela religião, como eles afirmam e como eles ensinam isso. É de quem? Tudo é de Deus, porque tudo Ele criou, tudo Ele formou. Então nunca existiu essas coisas, nem antes dele e nem depois dele. Ele é único, Ele é soberano. O bem é dele, o mal é dele. Ele não tem inimigos. Esse Deus não guerreia contra ninguém. Tudo é a sua vontade. É a vontade dele que prevalece. Somente salvo na mente pode entender todas estas coisas. Ninguém pode frustrar os seus planos, os seus desígnios e a sua vontade. Depois você lê Isaías 42, versículo 2. Quer que eu leia? Eu leio para você. Isaías 42, 2. Olha o que diz. Não chamará, não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Não é bem este versículo, não. Então Deus, Ele é esse Deus que nós conhecemos. É esse Deus que mora e habita em nós. Nós somos o templo. Você já parou para pensar nisso? O nosso espírito é a sua morada. O nosso espírito é o templo da sua habitação. Deus é espírito, como eu sou espírito, revestido de carne e sangue. Como também o Filho de Deus, que se manifestou, nascido de uma mulher, era um espírito revestido de carne e sangue. E ele veio nos dias da sua carne e cumpriu a sua missão, a obra que ele tinha, a obra que ele veio para realizar. Mas ele morreu, ressuscitou em espírito, e hoje ele habita no nosso espírito. Ele é Deus. Esse mal que acontece, que muitas das vezes eles chegam a dizer se Deus existe, não é assim que eles falam? Por quê? Ele deixa acontecer. Por que ele deixa acontecer essas coisas más, essas coisas ruins? Porque o homem é capaz de praticar a perversidade, praticar o mal contra o próximo. Eles indagam isto. E aí colocam, porque se Deus existe, por que Ele permite todas essas coisas? O mal é para nós na carne. Mas para Ele não é. Por quê? Porque Ele é espírito. Ele é Pai dos espíritos. Ele não tem nada a ver com este mundo da carne. Ele não intervém, Ele não interfere, querendo satisfazer as nossas vontades, como os religiosos fazem, crendo que pode mudar todas essas coisas, simplesmente dizendo para que Ele não faça, pedindo para que Ele os atenda. Deus não habita neste mundo da carne.
Esse mundo da carne é daqui, é para os carnais, é para aqueles que não têm o entendimento, para aqueles que não são espirituais, para aqueles que não estão voltados para o mundo espiritual de Deus, que não buscam as coisas do alto, dos céus, mas buscam as coisas desta vida. Tudo que acontece são culpa nossas. Quando eu digo culpa nossas, de nós terrenos, de nós que fazemos parte desse mundo carnal. Os espirituais não fazem parte deste mundo da carne, porque semeiam no Espírito. E se a nossa vida ela for ceifada por um outro próximo nosso, que maquina no coração um mal, nós damos graças a Deus por tudo, porque tudo é a vontade de Deus. Então fica aí esta palavra. Esse evangelho, aspas, da circuncisão, foi dado uma continuidade com rudimentos do judaísmo. Então todas essas coisas, todo esse contexto de coisas estão incluso nos preceitos dos homens, nos seus achismos, nos rudimentos. Eles vivem antes da cruz, como se a lei ainda existisse, a lei que era somente para os judeus, como os cerimoniais que eram praticados tão somente pelos judeus, mas eles ressuscitaram tudo isso, todas essas coisas, e são essas coisas que estão dentro dos templos religiosos, dentro das sinagogas. É por isso que nós não entramos nos templos religiosos, não frequentamos mais esses lugares, não nos submetemos às suas doutrinas, aos seus ensinos, porque nós sabemos a quem agradamos. Agradamos tão somente a Deus. Ele é o Senhor de tudo e de todos nós. Somos todos irmãos. Então esta é a palavra. Divulgue e compartilhe. Dê um like. Eu termino dizendo: graça neles. Nós amamos vocês.